Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Central de Iguape. Como sempre, é um prazer receber você aqui para falarmos da Palavra de Deus. Nesse dia, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí compartilhado as palavras, as mensagens do Senhor, os irmãos que têm aí assistido com compromisso, no horário determinado, porque é isso que o Senhor tem para nós. Também quero expressar aqui a minha gratidão aos líderes dessa igreja. A vida do pastor Aparecido, que é o pastor presidente dessa obra, o pastor João Mário ali, que é o seu ajudador, o seu auxiliar direto, e também os demais pastores, o pastor Silvio, a pastora Ana Márcia e a pastora Patrícia, também o presbítero João Batista e a sua esposa. A nossa gratidão a vocês, homens e mulheres de Deus que têm nos orientado nesse caminho com a direção do Senhor. Muito obrigado pelas suas vidas, nós glorificamos a Deus pela vida de vocês. Também, meus irmãos, nesse dia nós queremos louvar ao Senhor pelo corpo diaconal desta igreja, né? Liderados aí pelo diácono Vitor de Laurentes, uma pessoa humilde, uma pessoa sábia, uma pessoa sempre pronta a nos ajudar. Que Deus continue o abençoando e o fortalecendo na sua obra, também com a sua esposa ali, nossa irmã Milena e os seus familiares. A nossa gratidão a Deus, ela se estende por cada irmão, cada servo do Senhor nesta casa de oração, meus irmãos. Porque nós temos compreendido que essa casa só é da forma que é porque as pessoas querem ouvir a Deus. E aqueles que não querem ouvir a Deus, infelizmente, não permanecerão. Infelizmente para essas pessoas, mas para o Senhor não há empecilhos para que Ele trabalhe, ok? Então, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre como conseguimos as vitórias. O tema dessa mensagem, como você já deve ter visto aí na tela inicial, o tema dessa mensagem é: a vitória vem do Senhor. Ok? Então vamos lá. Vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo número 31. Vamos ler a partir do versículo 30. Olha só. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepare-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Vamos orar para continuar falando a palavra de Deus. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nesse momento nós entramos na Tua presença, clamando a Tua misericórdia para que o Senhor nos dê sabedoria e que o Seu Espírito Santo determine aquilo que vai ser falado nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, desde já, abre o nosso entendimento, tira, meu Deus, todo empecilho mundano, diabólico, meu Pai, e que nós possamos compreender a Tua palavra na inteireza e direcionado pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e agradecemos com a certeza, Pai, de que o Senhor nos fortalecerá. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de ler deixa bem claro aquilo que é o tema dessa mensagem. Você pode preparar o cavalo, você pode preparar as condições, mas a vitória vem do Senhor. É o Senhor que determina se teremos vitória ou não. Amém? Vamos ver o que Charles Riley, né, que é o autor das notas de estudo da Bíblia Anotada e Expandida, uma Bíblia muito boa, recomendada, né, pelos servos do Senhor. O que ele fala sobre essa passagem? Olha só. Provérbios 21, versículo 30 e 31. Ele fala assim: não lute contra o Senhor, e se você deseja ter vitória, não lute sem Ele. Aleluia! Glórias a Deus! Porque nesse mundo que nós vivemos, há muito tempo tem sido propagado de que o homem é autor da sua própria história. O homem é protagonista da sua história de vida. Mas, meus irmãos, nós devemos compreender e devemos apregoar que as vitórias que nós obtivemos vêm do Senhor. Mas quais vitórias? Quando se fala em vitórias, por causa dessa teologia da prosperidade, uma teologia desonesta, né? Uma teologia aí sem fundamentos, por causa do triunfalismo aí evangélico, as pessoas pensam que a vitória é financeira. As pessoas pensam que a vitória
do carro novo, é a vitória do bom emprego, é a vitória de coisas materiais. Mas o apóstolo Paulo já nos falou lá em 2 Coríntios que as coisas que nós vemos são passageiras, mas as coisas que nós não vemos são eternas. E que vitórias são essas? Nós vamos olhar o capítulo 6 do livro de Efésios, né? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 6, versículo 10 ao 12. Que vitória é essa? Será que é a vitória contra a pessoa que me odeia? Né? Contra quem é a nossa luta? Como nós vamos saber quem vamos vencer se não sabemos contra quem estamos lutando? A sua luta, a minha luta, não é contra as pessoas. A minha luta, a sua luta, não é contra a minha família. A nossa luta, meus irmãos, nós que somos servos do Senhor, a nossa luta é contra os seres espirituais, os principados e as potestades. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. É na força do Senhor, na força do poder do Senhor. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Para quê? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Então, não adianta nós queremos a vitória deste mundo. Do Senhor nós dependemos para ter qualquer vitória na nossa vida, mas a principal, nós precisamos do Senhor para vencer o diabo, para não cairmos nas ciladas do inimigo. E nós temos visto, meus irmãos, nós temos sido alertados. Nesses dias nós recebemos aí um alerta sobre os casais, sobre as pessoas que são casadas. Meus irmãos, se não for o Senhor, se o seu marido, se a sua esposa, ou se você como marido, como esposa, não estiver firmado em Deus, esse relacionamento não vai chegar onde Deus quer que chegue. Por quê? Porque a nossa aliança humana, ela é muito pequena perto da aliança que nós fazemos com Deus. Quando eu e você nos casamos ali, para quem já é casado, quando eu e você nos casamos diante do Senhor e fizemos ali um compromisso de amarmos, de respeitarmos a pessoa que está do nosso lado, que Deus colocou do nosso lado. Então se o seu cônjuge, se a sua esposa, se o seu marido, ou se você mesmo, nesse papel, perdeu a confiança em Deus, infelizmente, é quase que certa a derrota. É quase que certa a derrota instantânea. A derrota virá, mas muitas vezes ela pode ser até instantânea. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos sermos servos do Senhor verdadeiro e fazemos aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor não nos repele, o Senhor não nos rejeita, o Senhor está pronto para nos fortalecer. Nós precisamos clamar a Ele, nos humilhar aos seus pés, que precisamos da sua força. Vamos ao Salmo 127 para nós continuarmos falando aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Salmo número 127. Muitas vezes nós ficamos esperando e fazemos milhões de coisas para termos a vitória que desejamos. Mas o Salmo 127 vai ensinar algo precioso para nós. Olha só, esse é um salmo de Salomão. Salomão é uma das pessoas mais ricas e o mais sábio talvez que passou nessa face da terra, o mais inteligente. Foi concedido por Deus ali uma inteligência sobrenatural a Salomão. Mas olha o que Salomão constata. Presta atenção. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem.
Olha só, Salomão aqui, ele entende um princípio maravilhoso. Não adianta eu e você nos fatigarmos se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver na nossa causa. Não adianta nós trabalharmos em 2, 3, 4, 5 empregos, fazemos milhões de coisas, meus irmãos, se o Senhor não estiver conosco. Isso não vai adiantar de nada. Ele fala aqui, ó, comer inútil, não terá utilidade você levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes. Ou seja, você vai comer aquele alimento, você não vai ter o prazer daquele alimento. Por quê? Porque muitas vezes você não pode falar, o Senhor preparou isso na minha mesa. Meus irmãos, nós devemos nos voltar ao Senhor e clamar a sua misericórdia, porque todas as vitórias que temos recebido, enquanto estivermos na vontade de Deus, e as verdadeiras vitórias só vêm do Senhor. Se você recebeu algo, se eu recebi algo, se nós recebemos algo que não veio do Senhor, por mais que pareça bom, meus irmãos, é uma maldição na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia. Não adianta nós nos fatigarmos sem o Senhor, e nós vamos ver o que acontece com aqueles que esperam no Senhor. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31. Uma passagem muito conhecida e maravilhosa dentro desse tema que nós estamos falando. Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31. Presta atenção. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Presta atenção nesse versículo. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus, porque essa é uma promessa do Senhor. Os que esperam no Senhor não se cansarão, os que esperam no Senhor correrão e não se fatigarão. Aleluia! A palavra do Senhor também nos diz, lá em Salmos, o pastor Aparecido esses dias trouxe essa palavra maravilhosa: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Que nós estejamos com a nossa confiança voltada somente para o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia! Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos os servos do Senhor alcançando várias vitórias. Mas nós temos que entender, não foram eles que alcançaram a vitória, mas o Senhor os deu a vitória. Não foi Davi que matou Golias, mas foi o Senhor. Meus irmãos, vamos ser realistas. Você acha que um menino franzino com 5 pedras teria chance contra o gigante se não fosse na força do Senhor? Você acha, meus irmãos, que foi Moisés que abriu o Mar Vermelho? Não, não foi Moisés. Foi o Senhor através da vida de Moisés. Então, você acha que foi Elias que fez com que o fogo descesse do céu e matasse ali os profetas de Baal e mostrasse que só o Senhor realmente é Deus? Não foram esses homens. Eles foram usados por Deus porque estavam na posição do Senhor. Mas quem fez tudo foi o Senhor. E assim é na minha e na sua vida. Você acha que a família que você constituiu foi por causa da sua sabedoria? Não foi, meu irmão. Foi o Senhor. Então deixe o Senhor continuar te dando vitória. Permaneça na vontade do Senhor. Permaneçamos fazendo aquilo que o Senhor nos determina. Aleluia! Nós temos visto, temos sido abençoados por orientações maravilhosas da parte do Senhor. E é constante quando nós vamos expressar a nossa gratidão aos pastores dessa casa de oração. O que eles dizem? Não fui eu, foi o Senhor. Aleluia! Porque a humildade mora no coração desses homens, meus irmãos. Nós temos que ser como eles, copiá-los, principalmente nesse quesito.
Eu já falei, já relatei, meus irmãos, se eu estivesse sendo pastoreado por uma pessoa soberba, por pessoas soberbas, coitado de mim, já estaria condenado ao lago de fogo, condenado ao inferno. Que Deus tenha misericórdia. E sou imensamente grato pelos homens que Deus colocou na minha vida, e acredito que você também. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Muitas vezes nós esperamos no socorro do homem. Nós pensamos, bom, às vezes nós nem se preocupamos com a situação porque achamos que o homem pode nos socorrer. E como nós já falamos, muitas vezes nós chegamos até os pastores e querendo algo da parte deles naquele momento. Mas muitas vezes o Senhor nos fala, espere, porque o socorro vem de mim. O Senhor é meu socorro na angústia. E nós devemos compreender isso. Salmo de número 108. Vamos ao Salmo número 108. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Presta atenção. Salmo número 108, versículo 12 em diante. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Meus irmãos, para vencer o pecado, você não pode esperar no homem. Para vencer o pecado, você não pode esperar o pastor chamar você para fazer uma campanha. Para vencer o pecado, você não pode esperar que o pastor fique 24 horas na sua cola, porque o socorro do homem é vão. Você pode sim pedir oração, pedir um auxílio, mas esse auxílio só virá só será efetivo na sua vida se ele vir do Senhor. Olha o que o salmista fala: presta-nos auxílio na angústia, pois vão ao socorro do homem. Sabe, um momento de tristeza, de dificuldade, um momento de fraqueza, é um momento de angústia. O socorro do homem é vão nesses momentos, mas o socorro do Senhor é efetivo na minha e na sua vida. Por quê? Porque Ele calca os pés dos nossos inimigos, ou seja, Ele dá uma rasteira nos nossos inimigos, Ele faz com que os nossos inimigos tropecem, para que nós possamos realizar as proezas nele e para Ele. Porque a palavra do Senhor já diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E se nós estivermos vivendo de uma maneira diferente dessa, nós estamos fora da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos auxilie. Salmo número 44, versículo do 1 a 7. Que maravilhosa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Salmo número 44. Nós temos que agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas suas orientações, pelos cultos, pelas palavras que Ele tem lançado, pelos áudios que nós temos recebido. Nós somos grandemente abençoados por Deus, meus irmãos. Que o Senhor seja louvado através de mim e de você. Esses homens, meus irmãos, que nós já citamos, as vitórias que eles receberam, todas elas vieram do Senhor. E quando eles deixaram de confiar no Senhor, e se em algum momento eles deixaram de confiar no Senhor, né, eles tiveram aí, infelizmente, que amargar as suas derrotas. Preste atenção que muitas vezes a vitória que vem do Senhor, aos olhos humanos, não parece uma vitória. João Batista foi chamado um homem valoroso pelo Senhor Jesus. João Batista venceu na fé, venceu o inimigo. Mas sabe o que aconteceu com João Batista? Ele teve a sua cabeça posta numa bandeja. Dentre os homens nascidos de mulher, João Batista era o maior. Jesus que falou isso. Porém, a vitória que ele alcançou, para o mundo talvez não seja uma vitória aceitável. Mas ele venceu. E eu tenho certeza, tem um lugar de destaque e de honra no reino vindouro do Senhor. Aleluia. O que nós estamos almejando, meus irmãos? Será que nós estamos almejando a vitória e o destaque nessa terra? Ou será que nós estamos almejando a vitória no reino do Senhor? Isso que nós devemos compreender. A palavra de Deus nos diz que todos aqueles que querem viver piamente a palavra do Senhor padecerão perseguições. Que tipo de perseguições?
perseguições do inimigo. O inimigo tentando nos derrubar, o inimigo tentando nos abater, o inimigo tentando nos levar para longe do Senhor. Não se engane, não se engane. Tudo aquilo que te leva para longe da palavra de Deus, tudo aquilo que te leva para longe do Senhor é maldição na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Salmo número 44, versículo 1 em diante. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapostaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra. Presta atenção. Não foi por sua espada que os pais, nossos pais na fé, possuíram a terra prometida. Não foi pela força deles. Nem foi o seu braço que lhes deu vitória. E sim, a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, Senhor. Aleluia. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Presta atenção nesses dois últimos versículos aqui que eu vou ler. Versículos 6 e 7. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Aleluia! Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Meus irmãos, olha que palavra tremenda. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Meus irmãos, os povos, a nação de Israel naquele tempo era altamente treinada para vencer as batalhas, para enfrentar os inimigos. E o salmista diz: eu não confio no meu arco, não é a minha espada que me dá a vitória. Será que nós estamos assim hoje, meus irmãos? Será que nós estamos nesse nível espiritual de compreendermos, Senhor, não é a minha sabedoria que me dá alimento todos os dias. Não é a minha sabedoria que me dá o sustento toda manhã. Não é a minha sabedoria que me mantém na sua presença, Senhor. Será que nós temos compreendido isso? Senhor, não é a minha sabedoria que faz com que eu ore e o Senhor mostre as coisas. Não é a minha sabedoria, mas é o Senhor. E eu sei que enquanto o Senhor estiver comigo, eu estarei seguro. Aleluia! Que Deus nos ajude, meus irmãos. Nós relembramos aqui algumas passagens que nos fazem ter confiança. Mas vamos ver uma passagem bem prática da palavra do Senhor acerca disso. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Salmos, que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, há muito os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Essa é uma realidade na minha e na sua vida, meus irmãos. Essa é uma realidade nesta casa de oração. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quantas coisas nós passamos, meus irmãos. Quantas coisas o pastor Aparecido, o pastor João Mário, o pastor Silvio, o presbítero Batista, as pastoras, os diáconos, quantas coisas nós passamos. Quantas vezes nós fomos afrontados pelo diabo. Quantas vezes nós fomos injuriados, injustiçados. Eu e você somos cheios de falhas, cheios de erros, mas nós confiamos no nosso Deus. Nós amamos o nosso Deus. E que seja assim para todo sempre. Meus irmãos, quer um exemplo de um homem mais forte nessa terra do que Sansão? Sansão tinha força para desbaratar exércitos inteiros sozinho, sem depender de ninguém. Um guerreiro inigualável. Um guerreiro astuto, sagaz. Mas o momento que o Senhor se retirou dele, Sansão se tornou apenas um homem. Apenas um homem fraco, impossibilitado de conseguir vencer o mal. Vamos lá? Livro de Juízes. Juízes, capítulo número 16. Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus, porque a vitória vem do Senhor.
Não se esqueça disso. A vitória vem do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 19 em diante. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Presta atenção. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Meus irmãos, Sansão ainda não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele, e a sua força se esvaiu. Será que nós estamos assim desse dia, meu irmão? Será que nós estamos dessa forma? Que Deus tenha muita misericórdia de nós, porque nós necessitamos da palavra do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Talvez você pense: eu estou dessa forma nesse dia, então para mim acabou. Não, não acabou. Preste atenção o que vai acontecer lá no versículo 28. Olha só. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Aleluia! A palavra do Senhor diz que o Senhor lhe concedeu força de novo. E maior foi a obra de Sansão no dia da sua morte, porque ele não se suicidou. Ele ali fez com que ele matou os filisteus, e como consequência ali da queda daquele templo, ele acabou morrendo. Mas a palavra de Deus diz que maior foi a sua obra no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Meus irmãos, nós tenhamos misericórdia da parte do Senhor para nossas vidas, que nós tenhamos sabedoria e que nós possamos nos entregar a Deus em santidade, em oração, em jejum, porque é isso que o Senhor deseja de nós. A minha e a sua família não vai poder vencer o mal se nós não estivermos com o Senhor. Nós não temos o poder de guardar os nossos filhos. Nós não temos o poder de mantê-los na presença do Senhor e mantê-los na retidão se não for o Senhor. Clamemos ao Senhor a todo instante, a todo momento, porque tudo que temos recebido, o Senhor tem preparado para nós como o mais puro alimento espiritual, para que nós venhamos a vencer na sua presença. Aqui estamos em processo de afastamento social, mas vencendo, porque o Senhor está conosco. O Senhor não se afastou de nós. O Senhor não se afastou da minha e da sua vida. Muitas vezes nós, nesse processo, é que nos afastamos de Deus. Mas que nós retornemos ainda hoje, ainda agora, nesse momento, é momento de retornarmos a Deus. Aleluia! Para finalizarmos, meus irmãos, eu quero ler o que está escrito lá em 1 Coríntios. Porque a maior vitória que nós podemos alcançar nessa vida é a vitória da salvação. Essa é a vitória que o Senhor tem preparado para os teus servos. Essa é a vitória que Deus tem para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Olha só, que maravilhosa essa palavra, meus irmãos. Preste bem atenção no que vai ser lido agora. Está na palavra do Senhor. Depois medite nessa palavra. Lembrando sempre que a vitória vem do Senhor. Preste atenção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Onde está a morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Presta atenção, versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluias! Glórias a Deus! O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos entregou a possibilidade de vencermos os planos do diabo para nós e alcançarmos a salvação. Essa passagem fala do dia do arrebatamento, e esse dia está próximo. A cada ministração, a cada mensagem, nós temos visto nessa igreja o Senhor falando: o arrebatamento está próximo. Não brinque, não fique de engano, não fique de falsidade, mas se converta ao Senhor, volte ao Senhor, porque Ele tem preparado para mim e para você a morada celestial. Aleluia! Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e que nós possamos ser fortalecidos por essa palavra, que creio veio da parte do Senhor, porque o homem não pode nada. A palavra de Deus diz que o auxílio do homem é vão, mas o socorro na angústia vem do Senhor. Aleluia! Vamos orar e clamar a Deus para estarmos encerrando essa mensagem. Poderoso Deus e adorado Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque até que o Senhor falou conosco na tua palavra, Pai. Aleluia, Senhor, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor, com o teu Espírito Santo, nos consola, nos corrige e nos exorta, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro nesse momento por cada irmão, por cada servo, por cada filho teu que está enfrentando as batalhas, meu Pai, diante do inimigo, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que a força do Senhor venha sobre cada um. Meu Pai, dá força para esses pastores, fortalece eles na tua presença, enche com o teu Espírito Santo, dá sabedoria, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Alcança as famílias, os casais, meu Pai, que as pessoas, meu Deus, que são aí casadas, respeitem o seu esposo, a sua esposa, que haja, meu Deus, de acordo com a tua vontade e com o teu querer. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança as criancinhas, vai livrando da enfermidade, vai livrando, meu Pai, das coisas ruins, vai livrando, meu Deus, das setas do diabo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos teus servos que necessitam de um emprego, eu oro pelos teus servos que necessitam de uma cura, eu oro, meu Pai, pelos teus servos que necessitam, Pai, de uma libertação. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja entrando com a tua providência, Pai amado, em nome de Jesus. Tu és poderoso, Pai, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Tu és poderoso, meu Pai, para tocar onde o homem não pode tocar. Meu Pai, a sua providência é maravilhosa, ela chega no momento certo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos e te agradecemos, porque a nossa vida está entregue nas suas mãos. Meu Pai, alcança os nossos familiares, alcança aqueles, Pai, a quem amamos. Meu Pai, alcança o desviado, o abatido, aquele que não tem mais força, meu Pai, para clamar a Ti. Meu Pai, Tu és poderoso, Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos, Pai, que a vitória vem do Senhor. E por isso, meu Pai, nós estamos felizes e alegres, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, com a certeza de que o Senhor está conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, te fortaleça, e que nós possamos estar juntos, reunidos, em espírito, a cada dia, na presença do Senhor. Em nome de Jesus, até uma próxima. Amém.